A gente continua falando sobre o caso do Banco Master, agora com os advogados Marina Coelho Araújo e André Marcília, que vão aprofundar o debate sobre o papel do Supremo Tribunal Federal e a atuação das instituições como o PGR e também a Polícia Federal nesse escândalo. Aos dois, muito boa noite mais uma vez, obrigado pela presença. Vou começar com a doutora Marina. Doutora Marina, o ministro Dias Toffoli deve deixar a relatoria do caso Master, na sua opinião? Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, André, boa noite, Leandro. Olha, tem uma questão que envolve a competência do ministro Toffoli, que é a existência de indícios, no caso, que possam envolver pessoas que têm prerrogativa de função no STF. Então, essa existência, Leandro, tem que ser real, concreta e efetiva, para que o caso tenha justificativa para ficar no STF. Então, eu acho que é este momento em que nós estamos, né? As provas estão sendo coletadas e tem aí uma questão que diz sobre prerrogativa de foro. Então, eu acredito que isso tem que ser apurado, né? Essa ideia de que tem que sair ou tem que ficar, e eu acabei de ouvir aqui as falas anteriores, né, dos nossos colegas de Brasília. Eu penso que ele disse uma fala muito correta, analisando o que o presidente Lula diz. A gente precisa tirar um pouco a paixão da coisa, né? Temos que trazer a racionalidade à tona. Então, o que são as regras de competência? A gente tem que analisar isso. Se existe uma prerrogativa de foro, a gente tem que olhar para ela e entender se ela é real, concreta e se existem esses elementos. Num primeiro momento, parece que o ministro Toffoli entendeu assim e precisa ver se isso vai se perpetuar. Se não, tem que voltar para a primeira instância. Acho que estamos nesse momento, a meu ver, Leandro. Doutor André Marcília, o ministro Dias Toffoli deve deixar a relatoria do caso Master, na sua opinião? Boa noite. Boa noite, Leandro. Cumprimento você, Basília, Marina, toda a audiência. Olha, em primeiro lugar, a gente precisa entender por que esse caso foi para o STF. Esse parlamentar citado, o Bacelar, até agora a gente não sabe o que ele está fazendo nesse caso. Ele foi citado indiretamente, nenhuma operação até agora foi feita tendo a ele como alvo, tudo que está sendo investigado nunca passa por ele, então, quer dizer, é muito esquisito que um caso vá para o STF em razão de um parlamentar que ninguém sabe qual é o envolvimento dele no caso. Quer dizer, todos os demais estão acompanhando esse parlamentar e o parlamentar mesmo não tem função nenhuma dentro dessas investigações. Quer dizer, isso precisa ser um ponto. Outro ponto é o seguinte, o que está em jogo aqui é a possibilidade não, me parece bastante claro já, que parentes diretos, os irmãos do ministro Toffoli, eles estão envolvidos com a compra de um resort que que foi vendido para os irmãos Batista por meio de um fundo relacionado com o Banco Master, o REAG, que está junto das operações do Master, na qual o ministro Toffoli está à frente. Então, quer dizer, ele pode estar julgando nesse momento os seus irmãos, em algum desses momentos. Isso não faz o menor sentido que aconteça ou possa acontecer. Inclusive, a imprensa tem noticiado a hipótese, é uma hipótese, mas há a hipótese até mesmo de que esses irmãos tenham servido para que o próprio ministro Toffoli figurasse como um dono oculto desse resort. Quer dizer, aí a coisa é ainda pior. Aí, no caso, o Toffoli estaria julgando a ele próprio. Quer dizer, isso não faz o menor sentido. O Toffoli precisa sair da frente dessa relatoria imediatamente. É impressionante que ele ainda não tenha saído e, se essas investigações puderem avançar e, de fato, houver, em algum momento, uma conclusão de que o ministro Toffoli tenha exercido algum tipo de função empresarial à frente desse resort, ele precisa sair do STF. Ele precisa sair imediatamente, ser impeachmentado, porque ministro, funcionário público e magistrado, claro, não pode exercer função empresarial. Isso é proibido pela LOMAN, que é a lei orgânica da magistratura, isso é proibido pela Constituição e todas as demais legislações vigentes. Agora, senhores, esses elementos de agora cabem um impeachment, doutora Marina?
Eu não entendo que nós temos aqui caso de impeachment. Eu acho importante, Leandro, a gente pensar o seguinte: o STF é um órgão colegiado, ele não é um órgão individual. O ministro Toffoli, ele faz parte de um colegiado. E na hora em que isso chegar ao colegiado, o colegiado vai decidir. Então, nós estamos falando de decisões jurídicas. Eu não entendo que nós temos, por hora, elemento. E assim, sabe o que eu fico pensando? Nós não podemos deixar transparecer ou trazer à tona o argumento de que cabe impeachment a partir de decisões judiciais que possam ser consideradas equivocadas ou errôneas. Os juízes no Brasil, eles têm a prerrogativa de decidir e, se errar, o colegiado que vem na sequência deles pode ajustar. Não é motivo de impeachment decisão judicial que possa parecer equivocada. Então, acho que nós temos que entender que, uma vez, e esse caso ainda vai passar pelo colegiado do STF. Então, as coisas ainda estão andando, né? É claro que hoje a gente tem uma rapidez muito grande de velocidade. E, Leandro, todo mundo falando dessa investigação. Então, assim, ninguém falou até agora, pelo que eu vi, que o ministro Toffoli exercia atividade empresarial no hotel. Eu não vi essa prova, eu não vi. Dizem, né, que ele poderia ser dono desse hotel em algum momento, talvez foi dono, não sei, essa é a acusação, né, essa é a ideia que estão colocando, e que depois passou para os irmãos. Que atividade empresarial seria essa? Então, assim, é muita informação, Leandro, que diz que estamos tratando de uma investigação criminal, mas que está aí na mídia, cada um fala uma coisa, a gente não sabe exatamente o que é. Então, o que a gente precisa, a meu ver, aqui como criminalista e advogada, eu entendo que nós temos que preservar o interesse público nas investigações. E esse interesse público nas investigações preza pela racionalidade, pelas questões das garantias. Nós temos que entender quais são os argumentos jurídicos, como que isso está sendo tratado. Hoje, o que eu vejo, e eu não estou defendendo nada especificamente, eu estou dizendo que o procedimento, Leandro, está longe de ser bom e está longe de trazer à investigação criminal o que ela precisa, que é apurar os fatos como eles aconteceram. Com essa confusão toda que nós estamos vivendo e o ataque ao STF, né, que isso eu entendo que é muito grave, nós estamos falando da instituição constitucional no Brasil, a gente precisa entender a importância dessa corte e não atacá-la em suas decisões judiciais. Essas decisões, elas podem ser alteradas, elas podem ser revistas, mas o STF precisa continuar firme como instituição que é, e que a gente tem aqui um grande apreço por ele, né? Mas essa confusão toda em cima da investigação está realmente muito difícil de saber como que nós vamos preservar o interesse público com todo mundo e todas as redes sociais e todos os órgãos falando de mídia, falando coisas que a gente não sabe efetivamente de onde vem. Então, está bem difícil. Na última intervenção, o professor Marcília colocou um pouco do posicionamento dele sobre essa pergunta, mas agora, como o senhor tem o direito ao mesmo tempo, pode expor os elementos argumentativos. Perfeito, Leandro. Veja só, na verdade, não há uma especulação, né? Ao contrário, veja, a imprensa do Brasil inteiro está tratando desse caso, inclusive da possibilidade de que o Toffoli seja o potencial dono. Essa, vamos dizer, hipótese está na mesa e não foi por um achismo de ninguém. Né? Até porque a gente tem uma imprensa responsável dentro do país. E isso não é um ataque ao STF, isso é uma crítica e é o trabalho de apuração jornalística. Inclusive, o trabalho de apuração jornalística chegou a se instalar, né? Houve jornalistas que foram ao resort, os funcionários do resort disseram que o resort era do ministro, foram os funcionários. E a cunhada do ministro disse que o resort não era do marido dela.
e que, portanto, enfim, deu a entender que poderia ser do ministro. Então, nós não estamos diante nem de especulação e nem de ataques. Nós estamos diante do trabalho jornalístico e que tem sido feito, a meu ver, de forma muito competente para esse caso. Os ministros não são maiores do que o STF. O STF é maior do que os ministros. Atacar o STF, entendo eu, que seja permitir que ministros que agem de uma forma errada permaneçam lá e permaneçam julgando. Seja porque, não importa, seja por a razão que for. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, a respeito do impeachment, Leandro, Marina, veja, a gente tem duas possibilidades. Como eu mencionei, se o ressorte eventualmente for do ministro, ele exerceu atividade empresarial. Isso é uma irregularidade, isso é um ilícito. Ele deve sair do STF e deve ser, inclusive, investigado. Em razão, aliás, uma atividade empresarial que tem um cassino, que é uma atividade ilícita dentro do país. Cassino com blackjack, alavanca, quer dizer, um negócio caça-níquel, enfim. Então, se isso ocorreu, ele deve sair, sem dúvida, do STF. Agora, se isso não ocorreu e o ressorte é do irmão dele e esse ressorte tem algum tipo de ligação com o caso que o ministro está investigando e julgando, nós temos um ministro julgando a sua família, os seus parentes. Isso é um caso claro de suspeição. No direito, suspeição ou impedimento devem fazer com que os ministros saiam da frente. E se isso pode ou não resultar em impeachment, não sou eu quem diz, é a lei. Nós temos na Lei 1079 de 50, que é a lei que trata do impeachment, no artigo 39, que fala do impeachment ou do crime de responsabilidade de ministros do Supremo Tribunal Federal. O artigo 39, ele diz claramente o seguinte, vou ler, são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, proferir, no item 2, proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito da causa. Então, se a gente tem aqui um ministro que vai julgar o irmão, ou potencialmente pode julgar o irmão, ele é suspeito. E a suspeição está aqui, prevista no artigo 39 da lei de impeachment. Então, me parece que isso é, sem dúvida alguma, o suficiente para que, se ele seguir à frente desse caso, seja impeachmentado, sim. Ok, senhores, deixe-me chamar agora a nossa colega Basília Rodrigues, que tem uma pergunta a fazer também. Basília? Oi, tudo bem, Marina, Marcília? Em torno, em meio a Basília. estas críticas e pedidos de impeachment para que Toffoli saia da relatoria, também foi em função de decisões de Toffoli que a gente alcançou depoimentos, acareação, busca e apreensão, quebras de sigilo motivadas pela investigação da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal. Então, também não há como a gente constatar também que o Toffoli, a partir das decisões dele, a investigação está andando. Eu pergunto e queria ouvir as considerações dos senhores, porque tão logo este caso vai para o STF e Toffoli decreta o sigilo, criou um ambiente de apreensão de que ele estaria com o pé em cima do caso, que nada iria andar. A gente não tem conhecimento 100% de tudo que está lá, é bem verdade, mas o pouco que a gente já sabe, como a revelação hoje deste depoimento do Daniel Vorcaro, depoimento que só aconteceu porque houve uma decisão do Toffoli. Outros depoimentos também, a acareação, as buscas, as quebras de sigilo. Será que Toffoli não estaria investigando? Ou determinando investigações? Doutora Marina. Sim, eu entendo que sim. E tem mais, Basília. Nós estamos, assim, no fim do ano, recesso. Tudo isso aconteceu ao longo desse período. Então, assim, o que o doutor André trouxe aqui é tudo corretíssimo. A única coisa que ele esqueceu de dizer é que as coisas estão sendo investigadas, que ainda não se tem certeza se hotel é de ministro Toffoli. Se o funcionário falou que é do Toffoli, o funcionário pode falar tanta coisa. Eu imagino quantas coisas passam pelos funcionários do hotel quando eles veem ministros lá. Muita coisa pode ser falada e que não seja verdade. Não estou dizendo que a pessoa está mentindo, ela pode ter tido uma informação que não é verdadeira. As investigações estão acontecendo. Por isso que eu disse na minha primeira fala que nós estamos em um momento de racionalizar
tirar a paixão da questão, tirar toda essa polarização e olhar para a investigação. Se sim, entendermos, e tem mais uma coisa, viu, Basília? Nós precisamos entender que essa questão de resort de Itaiaiá, que a questão do dono desse resort, que a transferência desse fundo tem alguma coisa a ver com as fraudes que estão sendo investigadas no Master. Porque isso pode muito bem ter acontecido e não ter nada a ver com a fraude. Eu não sei, porque eu não conheço esses fatos. Eles estão ainda sob investigação. A gente tem que colocar a bola no chão e entender. O ministro Toffoli, a meu ver, não está barrando investigação nenhuma. Ele está fazendo a investigação, quebrando o sigilo, investigou, mandou essas informações para serem periciadas, as coisas estão andando. E, em algum momento, se entender que sim, vai ter julgamento de irmãos ou de parentes próximos, o ministro pode sim se declarar suspeito. A meu ver, até o exato momento, isso ainda não ocorreu. A gente está querendo antecipar uma coisa justamente para criticar, para trazer apontamentos que não podem não se concretizar. E a gente precisa entender que a justiça criminal tem um interesse público na investigação, que é quanto mais próximo da verdade, melhor. E é isso que nós temos que prezar. Vamos entender como as investigações vão acontecer. E sim, não é para proteger ninguém, é para colocar os fatos na mesa. E vamos deixar essa investigação acontecer. A partir disso, a gente pode entender, Basília, que sim, há uma questão de suspeição ou não há uma questão de suspeição. Há uma prerrogativa de foro ou não há uma prerrogativa de foro. Por hora, a investigação está acontecendo, a meu ver. Doutor André Marcília? Olha, se algum funcionário de algum resort por aí no Brasil disser que o André Marcília é o dono desse resort, e eu vou dizer que é mentira, sem dúvida alguma, contanto que não haja nenhum outro indício. Agora, se disser que eu sou o dono e eu aparecer de 1 a cada 7 dias no resort, 180 dias eu estiver lá, um Réveillon eu levar 150 convidados, aparecer uma imagem, um vídeo meu esperando um helicóptero chegar com um banqueiro para ser recebido no resort e coisas assim, eu acho que aí o funcionário vai ter todo o direito de pensar isso e creio que é justamente nesse momento que aí a polícia, ou seja, quem for, tem de investigar se é mesmo ou não. E a gente não está cravando o que é, a gente está dizendo, eu mencionei que é uma hipótese, e essa hipótese é a mais grave, porque aí, no caso, o ministro estaria exercendo uma atividade de forma ilícita. Ele não pode exercer atividade empresarial por ser ministro. Nós temos uma regra clara na lei nesse sentido, a atividade empresarial é vedada a magistrados. Né? Mas eu nem estou entrando nesse lugar para falar que ele deveria sair da frente da relatoria. Eu estou mencionando o fato objetivo de que há parentes dele, há 2 irmãos dele que estão nos instrumentos constitutivos das relações societárias do resort. Isso é um fato, isso é um documentado. E se você está investigando um caso que, de forma direta ou indireta, possui irmãos seus, bom, isso é suspeição, está na lei, é um fato objetivo. Eu não estou mais. Nesse lugar não há especulação. Pode haver especulação se ele é o dono, mas se há relação societária envolvendo os irmãos dele com empresas que, de alguma forma, estão na cadeia societária do caso Master, isso é um fato. E esse é um fato objetivo que leva a entender a lei como um caso de suspeição. E a suspeição é, sim, motivo para afastamento de um ministro do caso. Não dá para ele julgar tudo e depois ele se declarar suspeito. Aliás, é exatamente isso que a lei de impeachment prevê. Se ele fizer isso, é crime de responsabilidade. Ele sabe objetivamente que é suspeito, que tem uma questão objetiva de suspeição e ainda assim ele julga. Então, a lei não diz para ele esperar, tanto que considera isso crime de responsabilidade. Agora, sobre o fato dele julgar, dele ter feito ou não investigações, dele ter andado bem ou não, ou ter sido efetivo nas investigações, isso não faz com que ele deva permanecer à frente do caso. Ele não está lá por mérito. Ele não deve ficar à frente do caso porque andou bem até aqui. Ele deve estar à frente do caso ou não porque a lei manda.
É uma questão legal, não é porque ele procedeu bem ou mal. Se procedeu bem ou mal é outra história, mas a lei tem de ser cumprida objetivamente. E eu tenho um receio em relação a essas investigações, e que é a seguinte: se o Toffoli segue suspeito, ele tem suspeição sobre ele, e ele segue adiante com essas investigações, essas provas podem adiante serem consideradas nulas quando mudar de mãos, quando for para outro ministro ou quando for para a primeira instância. Esse é o grande risco e perigo para o caso. Ele fez uma cariação errada, uma cariação irregular, uma cariação que foi promovida antes da produção das provas. Ele determinou uma operação em 24 horas para a Polícia Federal, uma operação que, enfim, parecia monitor de gincana que fala 24 horas, vai lá, correndo, todo mundo vai. Isso não é, a Polícia Federal não procede assim. Então, e a Polícia Federal não conseguiu cumprir o prazo, e ao não cumprir o prazo, as provas obtidas são tidas como irregulares. Quer dizer, ele lacrou tudo e mandou para a PGR, para o STF, sem permitir que a Polícia Federal obtivesse ou acessasse essas provas. Tudo isso pode muitíssimo bem ser considerado, quando esse processo em algum momento mudar de mãos, irregular. As atitudes, as condutas investigativas do Toffoli facilmente serão consideradas por algum outro juiz e motivado por algum advogado irregulares. E se são irregulares, as provas decorrentes dessas operações todas serão inutilizáveis. E esse é o grande perigo. Quando mudar de mãos, se demorar muito para mudar de mãos, as provas todas podem se perder e isso se tornar uma forma de gerar impunidade para todos os envolvidos. Sobre esse ponto agora, senhores, a decisão inicial do ministro Dias Toffoli de reter os objetos apreendidos no Supremo Tribunal Federal e depois para a PGR e a escolha de peritos da Polícia Federal é um procedimento regular, doutora Marina? O quê? O lacrar, o documento? Não, sim. A decisão inicial, quando houve a operação da Polícia Federal, houve uma determinação do próprio ministro de reter os objetos no Supremo Tribunal Federal. Depois o ministro disse, não, os objetos não ficarão aqui, ficarão na Procuradoria-Geral da República. E além disso, houve, por parte da Associação dos Peritos da Polícia Federal, uma crítica à conduta do ministro de um procedimento de escolha de alguns agentes da Polícia Federal para participarem das operações. É um procedimento regular a postura do ministro, a determinação dele? Fazer a operação a partir do STF já é algo bem raro. Porque, como a gente já falou aqui, né, Leandro, o STF não é uma corte penal, é uma corte constitucional. Então, nós temos pouquíssimas experiências do STF investigando, do STF fazendo ações penais, né? Precisando fazer isso, tem que fazer. Mas são experiências raras. Então, o que é importante a gente pensar? Vamos pensar na justiça do dia a dia, né? Da primeira instância. O juiz, grandes operações, ele efetivamente participa muito próximo dessas que a gente chama dos momentos em que a operação é iniciada, né? Então, são as buscas e apreensões, são todas as quebras de sigilo. Todos esses documentos, Leandro, no dia em que há essa busca e apreensão, eles ficam ou para a justiça, o juiz pode determinar uma sala específica para que essa prova venha. Tem algumas coisas que são feitas. Em relação a agentes, eu já vi, por exemplo, em várias operações grandes, alguns agentes específicos irem em lugares específicos. Por quê? Porque tem razões de ser, né? Então, o juiz se reúne com o Ministério Público e com a delegacia, eles falam, olha, esses vão para cá, esses vão para lá, para a gente ter, então, uma efetividade na operação. Isso não é, eu estou dizendo da primeira instância, porque, como eu falei, é a experiência mais comum, né, mais normal que a gente tem no dia a dia da justiça criminal. Então, isso não é algo que você fale, nossa, isso é um absurdo. Não é. Quando a gente vê do dia a dia, isso pode acontecer, porque são equipes trabalhando. O trabalho em equipe demanda
organização. E esse trabalho demanda, assim, cada pessoa vai fazer uma coisa. Eu não estou dizendo que foi regular ou irregular, porque eu não conheço a motivação. O que eu estou dizendo é que, numa investigação criminal, isso pode fazer sentido, sim. Ainda mais tratando-se de um caso de tanta repercussão, de tantas pessoas que têm foro privilegiado ou que têm alguma questão política envolvida, muita gente querendo informação do caso. Então, eu não vejo isso como uma coisa anormal que o juiz que esteja tratando daquilo queira cautelar essas provas. Eu não vejo isso como um problema. Então, a meu ver, a gente também precisa olhar um pouco o que está sendo investigado para entender como isso é feito também nas esferas normais. E tem uma coisa, Leandro, por exemplo, a questão do ministro dizer esse documento vai ficar acautelado. Isso acontece muito em operação em primeira instância. Porque pode ter numa cidade menor ou numa coisa, muita questão envolvida e o sigilo não é mantido, né? Então, acho que é importante a gente olhar para isso, entender e racionalizar. É o que eu estou dizendo aqui, eu não estou defendendo ninguém, eu só acho que a gente está levando as coisas para uma interpretação que nem sempre é a interpretação que a gente poderia ter, né? Compreendido. Doutor Marcília, a sua opinião, a decisão inicial do ministro Dias Toffoli de reter os objetos apreendidos no STF, depois a PGR, e a escolha de peritos da Polícia Federal, é um procedimento regular, na sua visão? Olha, eu concordo com a Marina de que acautelar documentos, isso é regular. De fato, muitas vezes há determinação de que os documentos sejam lacrados, isso ocorre, não tem nenhum problema. O problema é a exclusão inicial da Polícia Federal, né? E depois, vamos dizer assim, uma seletividade do ministro em relação a quais serão os peritos, me parece, né? Porque não é ele que deve escolher, senão você tira também a autonomia, então, da Polícia Federal. Então, no primeiro momento, você exclui a Polícia Federal do jogo, porque manda a Polícia Federal buscar, né, coletar as provas, lacra e entrega no gabinete do ministro. Ou seja, a Polícia Federal não pode acessar as provas. Bom, mas a Polícia Federal é quem investiga, é a polícia que investiga, o juiz julga, a polícia investiga. Então, a polícia coleta, a polícia não é carteiro, a polícia coleta e investiga. Então, a polícia coletou, lacrou e entregou no gabinete, vamos dizer assim, do ministro. Para ficar simples, seria isso. Aí o ministro volta atrás e fala, não, tudo bem, eu vou dar para a PGR acesso. Já é esquisito porque ele volta atrás. Bom, se voltou atrás, então assumiu que estava errado? Então, se assumiu que estava errado, por que fez? Aí permite que a PGR tenha acesso. Bom, não é o ideal, porque você exclui a Polícia Federal mais uma vez. Aí ele volta de novo atrás e nomeia, ou enfim, indica 4 peritos da polícia para que tenham acesso a essas provas. Mas por que 4 e não 3? E por que não 12? E por que não 25? E por que esses 4 e não outros 4? Por que o Pedro e não o João? Quer dizer, isso não é um ministro ou um juiz que determina. Isso, para ficar fácil, vou também fazer o recurso utilizado pela Marina de trazer isso para a primeira instância. Vamos pensar que, então, a polícia obteve, sei lá, enfim, por alguma razão, chegou a alguém que estava com drogas. Aí pega aquela droga e o juiz fala, ó, essa droga aí você lacra, você não pode acessar, me entrega aqui no meu gabinete, a polícia não pode ver, aí depois ele volta atrás, não, agora o promotor pode ver, não, agora a polícia pode ver, mas veja só 4 policiais, os policiais que podem ver são esses daqui, eu vou te dizer, o João, o Pedro, o Mário e o Arthur. Bom, eu nunca vi um juiz fazer isso. Isso não existe. Não é o juiz que determina isso. Não é o juiz que faz essa escolha, porque senão você, como eu mencionei, ou exclui a polícia do jogo democrático, do processo, ou você, ao escolher pela polícia quais são os peritos que vão fazer a investigação, o acesso às provas, você exclui a autonomia da Polícia Federal de fazer as escolhas dela. É a polícia quem deve dizer quem vai fazer, quantos vão fazer e por que vão fazer. Essa parte da investigação toda foi desidratada pelo ministro Toffoli, inicialmente excluindo a polícia e, no segundo momento, retirando-lhe a autonomia. Isso eu nunca vi na primeira instância e espero não ver.
Deixa-me passar a palavra agora para a Basília. Basília, por favor. Uma dúvida sincera, não é uma pergunta opinativa. Eu vou começar essa rodada pelo Marcílio e depois a Marina. E se Dias Toffoli estiver certo? As decisões, a presença dele na relatoria deste caso, depois que a gente aperta a pasta dental, não tem como o conteúdo voltar para dentro do tubo, né? Essa é uma clássica. Tantos ataques, tantas dúvidas não fariam mais mal ao caso e à imagem do Supremo Tribunal Federal do que o oposto que se diz pretender fazer ao eivar de tantas dúvidas a competência de um ministro? Você não está fragilizando toda a corte? Volto a dizer que esta é uma dúvida sincera e, claro, provocativa, para que os senhores possam nos trazer alguns elementos aí, algumas opiniões. Não é uma dúvida opinativa. Marcília. Olha, Basília, essa é uma ótima questão. Sabe por quê? Porque a gente está no Brasil há 7 anos sob essa dúvida, né? Então, o que me parece é que desde 2019, quando tudo, e começaram os inquéritos das fake news, o inquérito 4781, até agora, tudo passou a ser tratado pelo Supremo e por decisões monocráticas, o que é pior. Hoje, a gente tem um estudo recente da FGV que mostra que 85% das decisões do STF são monocráticas. Se você fizer um retrato da primeira turma, foi feito um levantamento há algum tempo atrás, há alguns meses atrás, de que cerca de 98%, uma coisa assim, dos inquéritos estão com o ministro Moraes. 95% das decisões do Moraes são confirmadas pelos demais ministros da primeira turma. Quer dizer, a gente criou uma corte individualista, egoísta, que não divide com os colegas. Então, será que isso começou, sobretudo, a partir de 2019, com o advento do inquérito das fake news? E por que eu estou fazendo esse recorte para chegar na sua questão? Primeiro que eu acredito que os fins não justificam os meios, sobretudo numa democracia. Chegar lá pode ser muito perigoso se o percurso não for democrático. Democrática não é apenas uma decisão judicial final, não é apenas a conclusão e levar ou não alguém para a cadeia. Democrático é se todo o percurso para que isso ocorra for também democrático. O processo é mais importante do que o resultado numa democracia. É isso que nos diferencia de um regime totalitário que a vontade do rei ou a vontade do tirano é essa e cumpre-se. Porque senão alguém vai dizer, o tirano também estava certo, aquela pessoa linchou a outra, mas enfim, estava certo, porque afinal a pessoa era culpada. Então, o regime democrático ou o sistema democrático, ele se faz não pelo resultado, não por quando a gente atinge uma conclusão e a executa, mas pelo processo, sobretudo. É isso que faz nascer o direito, é isso que faz, inclusive, nascer o direito criminal. É por isso que réus, mesmo que quando confessam, devem ter advogados. Então, eu não concordo, claro, eu não entendi que não é uma afirmativa sua, você está fazendo uma provocação importantíssima, mas eu não concordo com a condução que nós temos feito nesse país de tudo há 7 anos, praticamente, que tudo vai para o STF, tudo é julgado monocraticamente, e sempre que os erros dos ministros são apontados nesse caminho ou desse caminho, eles dizem que isso é um ataque à corte, como a nota do Fachin, inclusive, disse hoje, lamentavelmente, isso é um ataque à democracia e assim por diante. Democracia é percurso, democracia não é resultado. Doutora Marina? Eu concordo com o André. Democracia é percurso, democracia não é o resultado sem o percurso democrático, então isso é uma coisa bem, acredito nisso, né? Mas eu discordo e penso que nós não estamos fora desse rumo democrático no procedimento. Os julgamentos que começaram e aconteceram no STF foram feitos pelo colegiado, não foi decisão monocrática. O STF exerceu, a meu ver, um papel importantíssimo na democracia desse país nos últimos anos. Então, acho que a gente tem aí uma questão, Basília, que é bem importante
sobre o papel, sim, do STF nessas questões todas. E, num caso desse, é bem relevante que a gente pense e que a gente seja provocado a partir da sua questão. Então, o que eu vejo, Basília, é o seguinte: nesse momento, tá, como criminalista, entendendo e também sendo, como a gente já falou aqui, doutor André, na outra fala que a gente teve no outro dia, esse princípio Luhmanniano, né, que é um grande pensador alemão que fala da legitimação pelo procedimento. Nós já trouxemos essa questão aqui, trouxemos esse ponto, e hoje o doutor André trouxe novamente. Essencial que a gente tenha isso. Mas, a meu ver, como advogada criminalista, nesse momento, nós não temos elementos, Basília, para entender exatamente o rumo que essa investigação está tomando. E há indícios, sim, de prerrogativa de foro. Então, seria uma temeridade, ao meu ver, o ministro pegar toda essa investigação e mandar de volta para a primeira instância. Isso sim, a meu ver, hoje, sem que a gente pudesse ter a concretude colocada no papel, poderia ser um procedimento que vai levar a uma questão que fuja da democracia. Então, eu entendo que nós estamos hoje num momento de investigação, não temos um processo, né? E essa investigação ainda tem muita coisa para mostrar. E essa investigação, na forma como ela está sendo, e eu digo, ela está sendo quase que sabatinada diariamente, decisão por decisão, pelo país todo, né? E eu não sou contra isso. O que eu só estou dizendo é o seguinte: a gente precisa pensar que tem coisas que, para funcionar, tem que ter um sigilo maior. E é isso que eu acho que a gente tem aí, toda uma estrutura de investigação que está sendo feita pela STF e pela PGR, Polícia Federal e tudo mais. E na linha dessa questão, só queria complementar uma coisa, Leandro, que o doutor André falou aqui, da questão da autonomia da Polícia Federal, que a Polícia Federal tem autonomia para investigar. A Polícia Federal tem autonomia, sim, para investigar, mas ela tem quem controla e quem fiscaliza inquérito policial é o Ministério Público e a magistratura. Então, assim, a Polícia Federal, ela não tem autonomia para fazer o que ela quiser, principalmente quando nós estamos dizendo de direitos garantidos pelo artigo 5º. Quem decide por quebra de sigilo, por busca e apreensão, é judicial. Então, toda a autonomia da polícia depende necessariamente, quando nós estamos falando de direitos fundamentais, depende de decisões judiciais para acontecer. Então, sim, é importante que os juízes, e nesse caso o juiz do caso é um ministro, tenha interesse em controlar, em reduzir os danos aos direitos fundamentais de uma investigação. Isso é crucial para a nossa democracia e para o nosso procedimento democrático, a meu ver. Agora, doutor Marcília, esse caso do Banco Master é motivo de o Senado abrir uma investigação? Olha, Leandro, eu vou chegar nessa sua questão, mas só antes, passando rapidamente por essa... Só um complemento da questão anterior. De fato, veja, o Ministério Público, né, ou o juiz, enfim, há um controle da investigação, mas não um controle da polícia. É nesse sentido que eu falei da autonomia. Então, quando o ministro escolhe quem vai investigar, quais são os peritos, me parece que ele não está controlando a investigação, e sim a pessoa que vai investigar ou a própria polícia. Isso não é permitir, a meu ver, autonomia. E também tem um ponto interessante, nesses últimos 7 anos, a respeito da colegialidade do STF, além dos dados que eu já passei e do fato de que a primeira turma e a segunda turma hoje falam em nome da corte, diferente do que aconteceu no mensalão, quer dizer, houve uma mudança significativa nesse sentido, mas também tem uma jurisprudência hoje do STF que diz o seguinte: quando uma decisão é monocrática, ou seja, tomada por um juiz, em um inquérito, ela é irrecorrível, não cabe HC, é irrecorrível. Quer dizer, se um ministro toma uma decisão monocrática em um inquérito,
não tem como recorrer. E é exatamente o que a gente tem visto nos últimos 7 anos. Todas as decisões, praticamente, são monocráticas e tomadas nesses diversos inquéritos abertos. Então, o princípio da colegialidade do STF foi por terra, como expõe o dado que eu mencionei, de 85% das decisões são monocráticas. Sobre essa CPI, Leandro, eu acho que sim, sem dúvida alguma, um instrumento alternativo seria o Congresso abrir essa CPI. Eu acho que isso deve ser feito, mas a gente tem um problema técnico para isso, que é o ano eleitoral. No ano eleitoral, é difícil que uma CPI tenha tração e fôlego suficiente, porque daqui a pouco os parlamentares começam a sair para suas caminhadas por conta das eleições, enfim, em campanha, e é difícil que uma CPI tenha tração. O que pode talvez ser uma alternativa a isso é a CPMI do INSS, que já queria ouvir o Vorcaro, abrir um braço e chegar ao master. Isso seria bastante interessante e acho que até mais prático. Doutora Marina, esse caso é motivo de o Senado abrir uma investigação? Eu acredito que existem elementos, a gente consegue entender elementos para uma CPI. Acredito que tenha, mas eu concordo com o doutor André. A gente tem um problema aqui técnico, né? Eles já têm uma CPI do INSS, tem muitas coisas acontecendo, né? E nós estamos num ano eleitoral, então acho que pode ter uma dificuldade aí, mas entendo que pode ter uma CPI, e a CPI ela tem um objeto que é diferente, né? A competência da CPI é diferente, tem várias coisas que vão ser investigadas lá de forma diferenciada. Em relação ao INSS, aí então chamar o Daniel para o depoimento na CPI do INSS, acho que aí teria que ver se isso cabe dentro do escopo daquela CPI, né? E até as perguntas que forem feitas e tudo mais, tem que ser feito dentro do escopo da CPI, que eu penso que não vai abranger tudo que tem a ver com master, né? Tem um escopo limitado. Então, eu não sei se efetivamente há interesse político de iniciar uma CPI, mas eu vejo que há elementos técnicos, sim, para iniciar. Uhum. Eu vou passar para a Basília agora, que a Basília tem uma pergunta. Por favor, Basília. Leandro, antes da pergunta, a título de informação mesmo, a CPMI do INSS começou investigando os descontos associativos, né, ilegais no contra-cheque de aposentados e pensionistas, mas aí no meio da investigação eles esbarraram em contratos de consignados, que é aquele tipo de empréstimo via banco que tem as taxas mais baratas de juros. E no caso de aposentados e pensionistas, em tese, é um tipo ainda mais atrativo. Por isso que muita gente acabou sendo atraída para os bancos, não somente o Master, para fechar esse tipo de negociação. Aí entrou no escopo das investigações da CPMI e do INSS. É que todo dia a gente dá tanta notícia, né? Mas no finalzinho de 2025, a comissão aprovou o requerimento para ouvir o Daniel Vorcaro. Falta só marcar este depoimento. Então, eles estão bastante avançados. Nem precisaria de uma CPMI do Master, porque a comissão que não leva o nome Master é a que tem dominado aí a questão investigativa deste assunto lá no Congresso até aqui. A minha pergunta é, os senhores acham que a gente vai falar de Master todos os dias em debates aqui do News Noite até o fim do ano? Qual é o prazo aí que vocês dão para a gente parar um pouco de falar de Master ou pelo menos pular o capítulo, né, avançar nesta história? Brincadeira, não é essa a pergunta, não. Eu quero mais que vocês venham todos os dias aqui no SBT News para a gente falar disso e outros assuntos jurídicos. A minha pergunta é, vocês que podem opinar na condição de comentaristas, acham que a gente está diante de uma Lava Jato 2? Vou começar pelo Marcília de novo. Olha, Basília, eu confesso a você que há pouco tempo atrás eu jamais imaginei que a gente ia se aprofundar tanto no Master e a bola da vez, o assunto da vez era o ministro Moraes, né? Então agora houve esse refresco, foi-se para o Toffoli, daqui a pouco talvez volte-se ao Moraes. O fato é que o STF, de fato, virou protagonista do país. Isso também aconteceu a partir de 2019, com o inquérito das fake news. O protagonismo foi de todos os lados, inclusive midiático. Acho que isso vamos seguir falando por muito tempo ainda desse assunto. Agora, veja,
o que me parece... Qual era a segunda questão mesmo? Desculpa. Se é similar ao que está acontecendo agora com a Lava Jato. Sim, com a Lava Jato. Perfeito. Eu creio, Basília, que o aspecto que me parece poder se aproximar da Lava Jato, né, sem aqui querer ser pessimista, eu já até dei uma pitada disso, mas é justamente na fase em que a Lava Jato passou a ser anulada, né? E eu até mencionei, se o ministro Toffoli sair da relatoria e as irregularidades que entendo que ele tenha cometido durante num tempo em que ele esteve à frente, isso pode gerar nulidades a um próximo juiz que passe a tratar do caso. Quando a prova vai para um outro juiz, também essa prova, se obtida de forma irregular, se obtida de forma ilícita, se houve qualquer problema, essa prova, a nulidade acompanha a prova, acompanha para o outro juiz, para outra instância. Então, coisas como eu mencionei anteriormente, a careação feita antes da produção de provas, uma operação que é determinada em 24 horas e a polícia cumpre em 23, opa, perdeu uma hora, então isso pode ser entendido como uma operação irregular. Se for irregular, as provas decorrentes de uma operação irregular podem ser inutilizadas. Essas irregularidades que têm sido cometidas, essas até mesmo atrapalhadas, vamos dizer assim, desse caso todo, que tem o ministro Toffoli muito afoito à frente das investigações, isso pode acompanhar o caso quando sair do Toffoli. Eu não tenho dúvida de que esse caso em algum momento vai sair do Toffoli, porque a pressão está muito grande, ainda que seja pela pressão da mídia, ainda que não haja uma pressão interna do STF, que creio que também haja. Em algum momento o desgaste vai ser tal que ele sairá da frente do caso, da relatoria. No entanto, as irregularidades cometidas nos procedimentos investigativos acompanharão o caso e irão para outro juiz com essas nulidades incubadas para que um advogado a suscite. E aí a gente pode ter uma nova Lava Jato nesse sentido. A Lava Jato, ela foi anulada inteira a partir do momento em que entendeu-se que o juiz era suspeito, que havia uma certa imparcialidade aqui ou ali, ou que as provas eram obtidas em operações irregulares por essa ou aquela razão. Tudo foi anulado, tudo foi prescrito, até devolver-se dinheiro se fez, inclusive pelas mãos do próprio ministro Toffoli. Creio que isso pode acontecer com o caso Master também, lamentavelmente. Doutora Marina? Basília, sim, nulidades, a gente tem aí, todo o processo penal tem esse risco, né? Então, não é só Lava Jato, vários outros processos também tiveram nulidades, voltaram para trás e tudo mais. Mas eu vejo, Basília, que isso não é a meu ver, isso não se parece com uma nova Lava Jato. Nós tivemos, na história do Brasil, outras histórias de bancos que também tiveram problemas. No século XXI, a gente teve alguns bancos que também foram liquidados, que teve intervenção do Banco Central, que tivemos processo penal, que tinham parlamentares envolvidos, muitas coisas nessa linha. E, a meu ver, aqui nós estamos tratando, Basília, de questões ligadas ao mercado financeiro. É bem diferente da operação Lava Jato, que envolvia toda uma camada do próprio processo legislativo, de questões políticas. Eu vejo que, neste caso do Banco Master, a gente está falando de mercado financeiro, de crimes da 7492, que é a Lei dos Crimes Financeiros, e de estruturas que estão sendo investigadas como fraudulentas dentro do mercado financeiro. Claro que tem personagens políticos envolvidos, mas é bem diferente, a meu ver, do processo de Lava Jato e de como aquela estrutura foi investigada a partir de ela estava inserida dentro do Estado brasileiro, né? Essa investigação foi feita nesse sentido. Eu entendo que no caso do Banco Master não é isso. A gente está tratando aqui de crimes, né? Investigação de crimes
do mercado financeiro, lavagem de dinheiro, fraudes e tudo mais. Para você ter uma ideia, Basília, tivemos um caso recente, 2004, né, do Banco Santos, por exemplo, que também teve uma investigação sobre o próprio banco e várias questões ligadas ao banco, e muitas coisas aconteceram ali. O processo penal também foi sobre crimes da 7492 e muitas coisas foram investigadas a partir de gestão fraudulenta, gestão temerária, fraudes em empréstimos. Então, essa é uma linha do direito criminal que é um pouco diferente, a meu ver, do que foi investigado e trazido pelo Lava Jato. Mas o doutor André tem razão. Nulidades, a gente tem aí o risco de todos os processos penais. E voltamos, então, ao nosso conceito lubaniano que nos aproxima, né, doutor André, que é a legitimidade pelo procedimento. Temos que prezar pelo procedimento, acredito eu. Senhores, eu acho que a nossa conversa foi muito tenho certeza que a nossa conversa foi muito produtiva, com os argumentos bem fundamentados e com muito bom senso das duas partes. Parabéns aos dois, viu? Obrigado. Acredito que a nossa audiência conseguiu formar a opinião a partir dos argumentos de cada um. Agradeço, viu, doutora Marina Coelho Araújo e também doutor André Marcília. Um bom final de semana e até a próxima. Muito obrigada. Bom final de semana para todos. Obrigado também a Basília Rodrigues. Até já.